Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rubens, acho que alguns de vocês já me conhecem, né? Eu sou enfermeiro aqui do SAMU, da região de Voiporã, e vim trazer mais um temazinho aí para a gente conversar com vocês, que seriam as emergências psiquiátricas, tá? É um tema bastante importante, né? A gente se depara com esse atendimento em grande quantidade no atendimento pré-hospitalar, e que geralmente causa uma série de desafios para a equipe que está fazendo o atendimento. Tá? Então, é muito importante que a gente conheça um pouquinho, né, e para que a gente saiba também como é que a gente pode abordar esse paciente da melhor forma possível, sem causar nenhum dano para o paciente e sem causar nenhum dano para a nossa equipe também. Né? Eu vou colocar uma aulinha aqui para a gente ir acompanhando, tá? E de tempos em tempos eu vou parando para que a gente possa dar sequência aí na conversa sem ficar muito cansativo. Ela é uma aula extensa, né? Eu tentei enxugar o máximo que eu pude aqui, até para fazer por vídeo, porque senão as pessoas realmente acabam perdendo o interesse ou tendo dificuldades para poder fazer, para assistir. Então eu vou tentar cortar ela em vídeos menores para que a gente possa dar sequência nisso, tá bom? Bom, gente, então, como eu disse para vocês, essa aula é de extrema importância para nós que trabalhamos no PH. Na maioria das vezes, aí, eu trabalho no SAMU, a gente é muito chamado para esse tipo de atendimento. E muitas vezes, assim, a gente se depara com coisas que nem são tão complicadas, mas que envolvem aí uma necessidade grande de uma boa habilidade da equipe em saber lidar com a situação. Eu já trabalhei em hospital psiquiátrico, não é uma realidade muito agradável, né? Trabalhei durante um ano e a gente sempre brincava entre a gente na equipe que quando você percebia que de repente as coisas estavam ficando graves, era melhor você entregar a sua chave e sair do hospital para que você não ficasse preso lá dentro como paciente. Eu entreguei minha chave antes de virar paciente, tá? E acabei saindo e tal, e realmente admiro muito as pessoas que têm a habilidade, a condição de lidar, né, com esse tipo de paciente. Fora, no surto, a gente acaba tendo que encarar, né, é uma realidade diferente, é uma realidade mais complexa, e a gente acaba tendo que fazer esse atendimento, tá? Bom, uma emergência psiquiátrica, então, qualquer alteração de natureza psiquiátrica em que ocorram alterações do estado mental, né? E essas podem envolver aí riscos atuais, né, ou significativos de morte, injúria grave, né, tanto para o paciente quanto para terceiros. Então, para isso, a gente precisa estar sempre preparado para fazer uma intervenção e evitar que, de repente, isso vá longe demais. Tá? Há um tempo atrás, eu acabei atendendo um paciente que fazia uso de medicação controlada, era psicótico, aí saiu, encheu a cara, foi beber, e na bebida ele voltou e percebeu, tipo, alucinações, né? E a irmã dele estava orando e ele achou que a irmã estava criando alguma reza contra ele e ele esfaqueou a irmã até a morte. Então, são pacientes difíceis, né, que entram em surto, que de repente gera uma dificuldade grande aí para a gente poder tirar desse surto, e por isso a gente precisa intervir. Tentativas de suicídio, tentativas de homicídio em algumas situações, tentativas de agressão, automutilação, são muitas as formas aí que a gente vai ter de emergência psiquiátrica que a gente vai ter e fazer uma abordagem, uma intervenção. Tá? Bom, gente, a emergência psiquiátrica ocorre em momentos agudos nos diversos quadros psiquiátricos e pode acontecer tanto dentro do ambiente hospitalar quanto fora. Às vezes na rua, às vezes dentro da casa, né, às vezes em meio a uma festa, uma comemoração, às vezes o paciente sozinho, né, e ele acaba tendo alucinações, essas alucinações muitas vezes são recorrentes, ele entra em surto hoje, a gente tira do surto, trata, mas com o tempo ele se sente independente, ele acha que não precisa mais tomar medicação, e quando ele faz isso,
ele acaba entrando em surto novamente. E muitas vezes esses surtos, né, as coisas que ele percebe, que ele, como é que eu vou dizer, as coisas que acontecem no surto, muitas vezes elas são recorrentes, vão acontecer nos próximos também, tá? Por exemplo, eu tive um paciente que foi internado comigo no hospital psiquiátrico, ele chegou calmo, tranquilo, um cara trabalhador, mas ele tinha certeza que a ex-mulher dele tinha implantado um chip no cérebro dele, um chip que era produzido no Japão, tá? E que ela conseguia ler o pensamento dele. Tá? E não era só ela que tinha esse chip, muitas outras pessoas tinham. Então elas conseguiam fazer a leitura do chip e ele acabou se envolvendo numa briga na rua com uma pessoa que passou sorrindo e ele achou que a pessoa estava rindo do pensamento dele que estava lendo. Então, por isso, a gente tem que ficar muito atento, porque em qualquer momento a gente pode ter um surto psiquiátrico. Eu já tive colegas meus que tentaram se matar, já tive colegas meus, né, colegas de profissão, que conseguiram, inclusive. Tá? Entraram num processo, né, de alucinações, e aí, do nada, o cara simplesmente foi e tirou a própria vida. Quadros depressivos também, uma outra situação. Então, por isso, a gente tem que ficar bastante atento. Principais emergências psiquiátricas, gente. Transtornos psicóticos. Tá? Aquele que o cara alucina, que ele está vendo coisas, que ele está vendo os bichos subindo, que ele está vendo, de repente, as pessoas tentando matar ele, né? São algumas alucinações aí importantes. A gente tem os chamados transtornos de humor, que são os quadros depressivos, né? O bipolar, que muitas vezes ele entra num processo de euforia extrema e, de repente, ele se deprime novamente, né? Logo após esse surto de alegria, ele entra numa tristeza profunda, e isso pode levar à morte, né? Alguns transtornos aí de ansiedade, hoje a gente está vivendo um momento em que a síndrome do pânico tem sido cada vez mais visível na nossa sociedade, na nossa realidade, tá? Para quem trabalha já na área hospitalar, para quem trabalha na área da saúde, tem visto, né, a necessidade de tratamento dessa crise de ansiedade, que geralmente está associada a um quadro depressivo e que vai evoluindo, né? Como a gente sabe, nem sempre o cara que está depressivo ele fica só chorando, mas ela cria outros caminhos aí, outras situações que vão gerando aí o mal, né? Inclusive os transtornos de ansiedade. Tá? A dependência química, né? Super importante, hoje em dia está cada vez mais fácil conseguir. A gente tem as drogas lícitas, né? Como o álcool, o cigarro, e algumas outras aí que são utilizadas de forma ilícita, mas você compra facilmente no mercado, né? Como o thinner, acetona, esmalte, e outras coisas, e a gente tem as ilícitas, né, como as drogas comuns, aí, cocaína, maconha, crack, e aí por diante. Crack crescendo cada vez mais, e as pessoas não prestam atenção numa droga simples, que é o resto da cocaína, e que causa uma dependência intensa, né, muitas vezes com o uso de uma dose, a pessoa já se torna dependente. Então, super importante. Né? E o álcool hoje também é uma droga lícita, fácil de conseguir, mas que também tem causado muitas ocorrências aí para serem atendidas, inclusive envolvendo polícia, conselho tutelar, atenção à saúde do idoso, né? Então são várias as situações aí que a gente precisa intervir quando há uma dependência química. Os quadros demenciais, eles já são considerados transtornos orgânicos, né? Aí a gente entra com Alzheimer, com a demência senil e com vários outros casos aí que, né, a gente não vai discutir um por um, até porque não é nossa função definir um diagnóstico. Mas é super importante que a gente conheça pelo menos, ou entenda os principais, né? Transtornos alimentares, né? A gente tem vivido aí uma necessidade, principalmente das mulheres, a necessidade de manter o corpo bonito, né? Então a gente entra aí na questão da bulimia, né? Que é a pessoa come e vomita na intenção de não engordar, né? A gente tem a anorexia, que está relacionada a outros transtornos aí também, que leva muitas vezes a pessoa a perder tanto peso, e ela consegue olhar no espelho e ver que está gorda, e achar que está gorda, né, e ainda
né, bloqueia essa alimentação. Temos também o outro lado das pessoas que estão por ansiedade, acabam comendo e acabam engordando muito, né? Então esse é um outro transtorno aí importante que a gente precisa avaliar, tá? E a gente tem também um quadro, né, que é bastante comum a gente atender, né? Alguns conhecem como PT, em alguns casos a gente até considera como o DNV, que são os distúrbios neurovegetativos, né, onde a pessoa realmente acredita que ela está tendo um problema, mas muitas vezes ela está só simulando. Ela só está querendo chamar atenção para poder ganhar alguma coisa. Então, brigou com o marido dela, né, simula que está se matando, finge que desmaiou, finge que está tendo um ataque cardíaco, né, aquelas coisas todas e tal, e acaba acionando uma equipe, deslocando um grupo para um atendimento totalmente desnecessário. Bom, quais são as principais características, né, que vão diferenciar, né, a nossa vítima para uma emergência psiquiátrica? Primeiro, assim, sabe, para quem já viu um paciente numa crise psiquiátrica, numa emergência psiquiátrica, muitas vezes você olha para a cara dele, ele está com aquela cara de desespero, às vezes, assim, aquela cara de ódio que eu vou pegar alguém, entendeu? Mas são alterações de humor ali, muitas vezes comuns da crise depressiva, que vem desde da tentativa de morte, né, do suicídio, quanto também da tentativa de homicídio, né, de agredir uma outra pessoa da família, sabe? Às vezes a pessoa está alucinando, ela está vendo coisas assim absurdas, e isso faz com que ela tenha, né, mudanças de humor, mudanças de face e aí por diante. Um choro que você não consegue controlar, principalmente nos quadros depressivos, tá? Às vezes pelo uso de algumas substâncias químicas que deprimem o sistema nervoso central também, faz com que a pessoa entre nesse processo do choro, né? Descarrilhamento de ideias é quando a pessoa não consegue centrar, ela não consegue organizar o pensamento, ela está falando uma coisa para você e de repente ela está pensando em outra e o pensamento voa para longe, é aquela pessoa que está vendo aqui um disco voador que saiu dentro de um fusquinha, que de repente tinha 5 ET que estavam ali tentando roubar uma moto, entendeu? Sabe aquelas coisas que bagunçam a cabeça, né? E muitas vezes, assim, verbalização de cunho violento, né? Aquela pessoa que te ameaça, né? A promessa de agressão, né? Ou seja, ela está realmente dizendo, eu vou te pegar, eu vou te agredir. Então, isso para a gente é sempre um problema, a gente tem que ficar muito atento com relação a isso. A tentativa de intimidar o profissional de saúde, o profissional que está fazendo atendimento, ou até mesmo pessoas da família, né, vizinhos ou pessoas que estão ali à volta. Tá? Quadros, muitas vezes, que envolveram agressões recentes, onde essa vítima agrediu alguém ou tentou agredir alguém, muitas vezes a autoagressão, né, a automutilação. Não sei se vocês se lembram, algum tempo atrás a gente teve aquele quadro, aquela situação onde falava da baleia azul, onde eles, pelo site do Baleia Azul, eles estimulavam as pessoas a se machucarem, né? E muita gente, muitas crianças, adolescentes entraram nessa condição, tá? Pacientes em surto psicótico também muitas vezes causam isso. Eu já vi paciente que se mutilou cortando o próprio pênis porque durante os delírios dele, pela igreja, era pecado ter relações sexuais, então Deus tinha falado para ele que ele tinha que extirpar o órgão sexual e ele realmente, né, cortou o pênis e tal. Já vi paciente que se corta o tempo todo, que desenha cruz no peito, né, no corpo, ou que se machuca realmente, né, numa tentativa de, com a dor, tirar o pensamento da cabeça, né, livrar a cabeça do pensamento e se concentrar na dor. Então, é uma questão de automutilação, de autoagressão muito forte. Tá? Paciente inquieto, né? Muitas vezes ele está em silêncio absoluto, né? Sabe quando a pessoa fica muda? Ela trava, ela para, ela não conversa, ela não fala, ela não responde. Né? E aí vem também, né, as questões aí mais à frente, onde se inclui também a psicose corporal, das tentativas de suicídio, de homicídio, aí, que são bastante
comuns, né? Muitas vezes uma gestante, uma puérpera, né? No caso, após o bebê nascer, algumas semanas depois, a mulher entra num quadro depressivo, tá? E muitas vezes ela acaba matando o próprio filho e até se matando também. Então, emergências muito comuns que a gente consegue encontrar. Uma coisa importante, gente, é assim, a gente ficar muito atento quando você vai fazer o atendimento de uma condição dessa, de uma emergência psiquiátrica, porque você precisa, lembra sempre, né, do que a gente fala, que quando você chega na cena para fazer um atendimento, a letra A, né, do atendimento, ela é precedida da avaliação da cena. Tá? Hoje a gente entrou com a letra X também, né? Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu chego no local do atendimento é avaliar o local, tá? É ver se está seguro para mim, né? Eu tenho que ter certeza de que aquela vítima realmente não vai me agredir, que não vai agredir a equipe, né? Então, por isso, na emergência psiquiátrica, uma das coisas que a gente no SAMU costuma fazer é pedir a presença da polícia no local, porque eles nos ajudam na contenção, né? Nós não somos treinados para combate corpo a corpo, né? Mas então a gente pede essa ajuda para que, de repente, né, eles venham para dar esse apoio, e muitas vezes o policial intimida também esse tipo de paciente, né? Eles ficam menos agressivos, assim, por medo de apanhar, de ir para a cadeia, ou coisa do tipo. Então, uma das coisas importantes, gente, é a gente ter uma segurança do ambiente. Avalie essa estrutura, vê se você tem local para você fugir, né? Se de repente não vai ter estímulos ali que pode fazer com que essa vítima se torne agressiva de uma hora para outra, né? Conversa com a tua equipe, define com eles se de repente eles têm, né, um sinal que quando você der sinal, é sinal que o bicho pegou mesmo, eles vão ter que entrar para te ajudar, né? Então tudo isso é super importante. Conheça o ambiente onde você vai fazer o atendimento. Ele tem acesso fácil, tá, para chegar até você, até o paciente, até e evitar que de repente você passe por uma agressão maior aí, ou por uma injúria maior. Então, super importante isso. Treinar a equipe, né? O treinamento da equipe é sempre muito importante. A gente já passa, né, por vários atendimentos aí, onde você tem que saber como é que você vai segurar essa vítima, como é que você vai se pôr, né, para essa vítima, a ponto de fazer uma contenção mecânica, caso seja necessário, né? E como você pode abordar essa vítima também, né, esse paciente, para que ele não se torne mais agressivo de acordo com o que você fala, né, ou com o que acontece, com o calor, com o som que vai acontecer, que pode surgir ali naquele momento, tornando isso mais difícil, tá? Checar se o paciente tem alguma arma escondida. O porte de armas, que a gente fala aqui, não é aquele porte de armas para arma de fogo, mas uma faca ou alguma coisa que pode ser utilizada como arma, é super importante que a gente tenha esse controle, tá? A gente precisa saber o que essa vítima está fazendo para a gente poder saber o que a gente vai encontrar pela frente. Se tiver armado, significa que a área não está segura para você. Então, precisa desarmar ele para depois conseguir fazer o atendimento, tá? Medicação disponível, muitas vezes, assim, para nós que trabalhamos no serviço pré-hospitalar, a gente vai ter que chamar um serviço para vir ajudar a gente a fazer a contenção. O primeiro passo, gente, é sempre uma conversa. É sempre tentar levar, né, levar o cara no papo, para entrar um pouco, às vezes, na loucura dele, às vezes a gente precisa fazer isso, né, e trabalhar esse cara para que ele adquira confiança em você e para que você possa, de repente, fazer o tratamento. Né? Se você perceber que não vai ser possível, chama ajuda, e aí ajuda que venha tanto para contenção química, né, quanto para contenção mecânica também, que vai ter que acontecer para que você possa, muitas vezes, ajudar esse paciente, ajudar essa vítima, trazer ele de volta para a realidade e encaminhar ele para um serviço que vai dar sequência no atendimento. Tá? Materiais para contenção mecânica também são super importantes. A gente precisa ter bandagem triangular, a gente precisa ter atadura, a gente precisa saber como fazer uma contenção mecânica para evitar, de repente, danos físicos aí ao paciente. Então, é super importante, tá? E ter acesso a serviços de diagnóstico, né? Um CAPS, um hospital geral. Hoje, na verdade, com a política da reforma psiquiátrica, né?
a gente acabou com muitos serviços de psiquiatria, mas a gente criou os CAPs e os hospitais gerais que estão sendo responsáveis aí para fazer o atendimento em geral. Tá? Então, é importante a gente conhecer a rede de serviços, né? E saber quem é que vai ser o auxílio, quem é que vai me apoiar na hora que eu pegar esse paciente. Porque eu vou amarrar esse cara, né? Vou botar ele ali na maca, vou deixar ele amarrado e vou ter que levar para algum lugar. E aí eu tenho que saber que lugar é esse, quem é que dá conta de dar sequência nesse atendimento e tentar tirar esse paciente do surto. Tá? Hoje, a gente vai ter que levar para um hospital geral e, a partir do hospital geral, vai ser feita a colocação na central de leitos para levar esse paciente para um hospital especializado. Tá? Então, é super importante a gente ter noção disso que a gente está falando. Tá? Então, vou parar um minutinho por aqui e a gente já volta com um novo vídeo. Tá bom?